Meu bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Nós estamos muito alegres e felizes por estarmos mais uma vez aqui, vivos na graça e no conhecimento do Filho de Deus, para juntos estudarmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E continuando na lição de número 23, nessa sequência de estudos em que estamos discutindo e aprendendo um pouco mais sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja do Senhor, a igreja que começou ali em Jerusalém, né? Na lição anterior, nós vimos que a igreja de Atos, ela praticava atos de beneficência, ajudava as pessoas, os necessitados, os irmãos, e também em meio às dificuldades ela não se reclamava, porém ela adorava o Senhor de ato contínuo. E na lição de hoje, a lição de número 23, nós iremos continuar em um aspecto mais assim, de forma específica, que trata a respeito de algo que faz parte do nosso viver, faz parte da vida de todo ser humano, né? Que é o ato de cantar. Quem não gosta de cantar? Quem não gosta de ouvir uma bela música, né? E a lição tem como título A Igreja do Senhor, um povo que canta. Ela está baseada lá no livro de Atos, no capítulo 16, dos versos de 11 a 26. Então, nós aprendemos aqui, nesta lição, que o hábito de cantar, ele, ele não é algo propriamente da igreja, né? E quando nós observamos, principalmente no Velho Testamento, já era hábito do povo judeu de cantar. Nós temos grandes exemplos ali no livro de Salmos, né? Grandes salmos, Salmos 46, Salmo 11, Salmo 150, que fala da adoração, de danças, de instrumentos musicais. Mas a partir do Novo Testamento, né, nós vemos ali algumas evidências de que a música ela se tornou algo importante no meio do povo de Deus, né? E de fato ela herdou essas tradições musicais do judeu. A igreja constituiu uma relação de afinidade com o canto, tornando-o um dos elementos fundamentais da liturgia dos nossos cultos. Algo que eu quero perguntar para você nesta manhã, que você possa refletir. O canto não é o único meio de adoração, porém constitui-se uma forma eficiente de evidenciar a presença de Deus. Por esse motivo devemos estar sempre alerta em relação às letras cantadas. A sua igreja tem primado por entoar cânticos de adoração? Eu me lembro que quando eu era adolescente, e quando a gente é adolescente, geralmente
a gente não tem um certo amadurecimento cristão. Eu, particularmente, eu nasci em um lar cristão. Mas eu me lembro que eu gostava de ouvir músicas que não falavam de Deus, que não adoravam ao Criador dos céus e da terra e que não adoravam o Senhor Jesus Cristo. Então eu passei a pensar naquilo que eu aprendi e naquilo que eu estava me submetendo. Então eu passei a pesquisar a respeito daquelas músicas e eu descobri que elas não faziam parte da vida cristã, que elas não adoravam o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nem tampouco o seu Filho Jesus que morreu por mim e por você. Então eu passei a não ouvi-las mais. E de fato, meus irmãos, a gente aprende que a música ela tem um poder tremendo sobre as nossas vidas. Que a música ela tem o poder de mudar o nosso pensamento, mudar o nosso jeito de se comportar, de vestir, de pensar. Segundo Donald Husted, em seu livro Jubilate, a música na igreja de 1986, ele identifica algumas funções da música nas igrejas, né? E esse livro é tão interessante, citado aqui na nossa revista, que ele coloca 3 características encontradas na música dentro das igrejas, né? A primeira delas é associar prazer à atividade religiosa. Embora muitos líderes eclesiásticos relutem em admitir, o prazer é uma das funções da arte musical na adoração, concorrendo para a atração de fiéis de faixas etárias e cultura musical diversas. Então é possível admitir que quando nós cantamos algo inefável, que fala de Deus, do seu amor, da sua graça, de Jesus Cristo, é claro que nos dá prazer, né? E essa constatação que este homem, Donald Husted, ele fala no seu livro. E a segunda característica é a expressão de emoção. Na tradição evangélica, em que se enfatiza a experiência religiosa pessoal, este é um dos importantes significados da música. Longe de ser exclusividade de um segmento do cristianismo, esta parece ter sido uma realidade de todo o universo cristão. O autor cita as palavras de Agostinho no século V. Como chorei abundantemente durante os teus hinos e cânticos, profundamente comovido pelas vozes de tua igreja, que fala tão docemente. A terceira função listada por Husted para a música dentro do ambiente religioso pode ser relacionada com a sua influência sobre a formação dos traços característicos de um indivíduo ou de um grupo. É evidente que os sons musicais, juntamente com a palavra do canto, tendem a encorajar certo tipo de atividades na pessoa que frequenta a igreja. Tal pensamento remonta ao Antigo Testamento. Nos Salmos são muitos exemplos de cânticos. Por exemplo, Salmos 46 e 144, que foram compostos para a guerra. Salmos 5 e 11, para a adoração no templo. Salmos 31, de 9 a 10, para introspecção ou autoexame. Salmo 142, para demonstrar a humildade e dependência de Deus.
quando nós estudamos os Salmos, nós vamos ver as características de cada um deles, né, que foram expressos ali mediante algumas situações de medo, de temor. E eles sempre, os Salmos, eles são cânticos que expressam exclusivamente a soberania e a santidade de Deus. Então esses cânticos, no caso os Salmos, eles foram cantados expressando o poder de Deus, direcionados a Deus. E é interessante nós pensarmos isso na vida da igreja, segundo Rusted, nessa terceira característica, que eu também poderia colocar aqui, que quando nós cantamos algum hino, algum louvor na igreja, isso de fato traz uma característica do ajuntamento, da comunhão da igreja. Às vezes a gente acha que é importante o acompanhamento de instrumentos, de violão, mas muitas vezes os cânticos eles podem soar ao ouvido, bem ao ouvido, mas o coração não está quebrantado, não está diante do Senhor, não está ali de forma eficaz diante do Senhor. E nós aprendemos que, de fato, os cânticos eles também, além de expressar emoção associada a uma atividade religiosa, ele também mostra a marca cristã, que é o povo de Deus aqui na terra, que o adora em espírito e em verdade. Então nós também observamos aqui na lição que já os gregos, eles tinham esse conhecimento da música, que ela tinha um poder de influência muito grande na vida do homem, né? A escolha correta de um determinado tipo de música podia conduzir o ser humano de um estado de passividade a um estado de atividade e vice-versa. Na civilização helênica, a procura era pela edificação e preservação desse costume de maneira que resultasse em vantagens para o Estado, que assim teria melhores cidadãos e guerreiros, e, em torno desse ideal, toda uma doutrina foi elaborada em torno dos 7 modos musicais conhecidos. Embora em nossa música ocidental tenham prevalecido 2 modos, o chamado modo maior e modo menor. Entre os gregos haviam outros 5 modos que eram utilizados para os vários gêneros e ritmos. No caso, os modos entre os gregos o modo dórico, frígio, que era da região da Frígida, lídio da Lídia, jônio da região da Jônia, eólio de Eólia. Também aparece um outro que é a mistura dos modos lídio e dórico, denominado mixolídio. Eram ritmos musicais. Coerente com a ideia de uma utilização da música em benefício do Estado, Platão procurou demonstrar a transcendência de um fenômeno musical na formação das novas gerações, como se vê a utilização da música como meio auxiliar na motivação, na educação e na formação humana. Não era exclusividade da religião. Comprova-o emprego de músicos profissionais nos exércitos e forças armadas de tantas épocas e lugares. É interessante nós observarmos que, por exemplo, no Brasil existe o hino à bandeira, o hino nosso hino da independência, o hino nacional. Nós observamos em outras nações que também
possuem cânticos, e nós vemos aí uma grande influência da música na vida do ser humano. Mas no cristianismo a música teve seu uso ampliado, chegando em alguns momentos a tornar-se a sua finalidade princípio, ou seja, principal, fundamental. Na Idade Média considerou-se a música uma linguagem não só capaz de pôr o crente em comunicação com Deus, mas ainda de agir sobre o comportamento das criaturas. Daí se patenteou a necessidade de ser utilizada em obediência a um critério ético, a exemplo do que aconselhava a sabedoria grega. Cantar ao Senhor é uma expressão de sentimento e prazer. Você tem se beneficiado da música com o conteúdo bíblico para influenciar sua vida, tornando-o um cristão melhor? Como dissemos aqui, se nós observarmos no mundo secular, na realidade, para o cristão não deve haver esse tipo de separação. Tudo faz parte da nossa vida, quer seja no trabalho, quer seja no nosso meio familiar, onde quer que andarmos, Cristo deve fazer parte da nossa vida. E se nós observarmos as pessoas em seus mais diversos comportamentos, nós vemos aí tantas músicas que falam de sensualidade, sexualidade, de prazer. E nós observamos tantas pessoas que ao ouvirem essas músicas, parece assim que sentem vontade de beber, de fazer outras coisas que às vezes muitas delas não agradam ao Senhor. E muitas delas, por ouvirem essas músicas e fazerem coisas que não agradam ao Senhor, me parece que acabam mais assim, sim, sendo mais influenciados por aquilo. Então, se nós pararmos para observar, nós vamos ver que de fato a música ela tem um poder de influência muito grande na vida do ser humano. Mas o que nós devemos pensar, você e eu, é que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. E a música, ela é um instrumento maravilhoso que tem poder para transformar a nossa vida e a vida daqueles que a ouvem. Assim como o apóstolo Paulo, quando foi preso, que é citado no texto de Atos no capítulo 16, quando ele foi preso. E lá pela meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam hinos de louvor ao Senhor. Eu posso aqui, porque o texto não fala, mas eu posso me lembrar de tantos cânticos e corinhos, hinos que nós cantamos na igreja. Posso me lembrar de Alvo mais que a neve, Bendito seja o Cordeiro. Então Paulo ali cantando aquele hino, o poder de Deus desceu ali e houve um terremoto. E eu creio que aquele hino tocou muitas vidas ali, muitos homens de Deus, muitos homens, e tocou também a vida do carcereiro. Então nós devemos, meus irmãos, pensar muito a respeito da música, da expressão, do louvor, porque a música é algo que expressa de fato a santidade de Deus. Muitos podem dizer o que quiserem dizer, mas a música foi feita para adorar ao Senhor. E ela deve fazer parte do nosso contexto, da nossa adoração ao Senhor, deve fazer parte
dos nossos cultos, da comunhão entre os nossos irmãos e o nosso Deus. O canto como expressão coletiva de fé. Não obstante alguns excessos medievais, a igreja cristã, assim como a proto-igreja veterotestamentária, nunca prescindiu de se utilizar e se beneficiar da música como uma de suas importantes ferramentas para a construção e preservação da identidade. De fato, para Husted, 1986, a música pode ajudar a reforçar o sistema de valores de uma cultura, tornando-se importante na formação de sua identidade, a expressão coletiva de fé. Recorremos às palavras desse autor por considerá-las elucidativas sobre este assunto. Obviamente, a linguagem comum de cada grupo é importante para os seus membros. Ela serve para estabelecer a sua identidade característica. Pelo fato de a entenderem melhor, ela os ajuda a experimentar plenamente as suas atividades religiosas características. Não é necessário que os frequentadores da igreja compartilhem plena e minuciosamente de análise racional de seus líderes de adoração, nem que entendam as técnicas musicais e formas inológicas que são usadas. A música da sua igreja tem significado associativo, básico para eles, que eles aprenderam por ouvirem repetidamente. Bendito seja o Cordeiro, alvo mais que a neve. As igrejas descobrem significado em sua herança característica de hinos, corinhos, música folclórica cristã ou antemas, porque fazem parte integrante de suas experiências de adoração. Então nós vemos aqui que a música, o canto, ele é importante. Muitas vezes o irmão que está sentado lá no banco, ele não entende nada de nota, nada de instrumento, mas ele sabe no seu coração que ele está adorando o Senhor, que o Senhor Deus está presente ali no nosso meio. As lágrimas caem e muitas coisas acontecem. Por isso é importante, meus irmãos, nós aprendermos com a vida da igreja do Senhor, que é preciso nós termos um coração quebrantado e adorarmos o Senhor, que a música ela faz parte da nossa vida, mas para adorarmos o Senhor, não com músicas que sempre falam do eu, que eu mereço, que eu quero. Não. A música expressa o louvor e a santidade do nosso Deus. Assim como os querubins diante do profeta Isaías, que eles expressavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Ali naquele texto expressam tantas coisas. Ali em Isaías capítulo 6, o texto expressa a santidade de Deus e a natureza pecaminosa do homem. Mas diante disso, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos que fazer como Isaías, que é uma outra característica que o texto expressa, que é a nossa disponibilidade, o nosso reconhecimento diante de Deus, que nós não somos nada. E o reconhecimento de que nós devemos ser instrumentos vivos na mão do Senhor. E o adorá-lo, que é o principal. O canto tem a função de expressar coletivamente a nossa fé. Qual é a minha participação no louvor congregacional? Qual o impacto que esta parte do culto tem tido em sua vida, em minha vida? Será se quando nós estamos cantando lá, o pastor chama para nós louvarmos a Deus, o hino 149, ou hino 7, Maravilhas Divinas, às vezes os irmãos
algum irmão, não abre a boca, não canta, não louva o Senhor. Meus irmãos, de fato, nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. E não somente isso. Antes dos cânticos, nós precisamos aprender a expressar o amor de Cristo, em que Ele morreu por mim e por você. Perdoar, aceitar o nosso irmão, não aceitar os pecados, mas confessarmos os nossos pecados uns aos outros, porque essa também é uma forma de nós louvarmos o nosso Deus, e é o cumprimento precípio dos seus mandamentos. E a terceira característica que corrobora para que o cântico faça parte da vida cristã é que o canto ele é como se fosse um mecanismo ajudador para a pregação. Segundo Antônio Gouveia Mendonça, pastor e doutor em ciências sociais, acrescenta em uma outra característica dos cânticos nas igrejas históricas do Brasil. Eles tinham papel de corroborar a pregação. Mendonça diz acreditar que o melhor material para um levantamento da teologia dos missionários é a inódia do protestantismo brasileiro. Está lá no livro de Mendonça, 2008, página 267. Confirmando que os hinos serviam de autenticação ao discurso pregado. A consequência óbvia foi que esses cânticos colaboraram por ter uma função de manutenção de uma unidade teológica entre os crentes. A teologia explícita nos sermões e hinos dos congregacionais, presbiterianos, metodistas e batistas, nos seus contornos gerais, é a do metodista americano. O amor de Deus por todos os homens pecadores, o perdão gracioso pela aceitação através da fé do sacrifício expiatório de Cristo, a vida regenerada visível na ética mundana e a expectativa da vida eterna no céu. A unidade teológica produziu desde o início a franca colaboração entre os protestantes. Com o passar dos anos e a confecção de vários hinários foram sendo adicionados contribuições de autores nacionais, porém, o estilo e a temática usados em novas composições em nada diferenciam das já existentes. Em termos teológicos doutrinários, seguiam a linha puritana pietista do protestantismo brasileiro. Finalmente, os cânticos, geralmente chamados de hinos pelos membros das igrejas históricas brasileiras, serviam também para trazer força dramática ao apelo ao arrependimento e conversão. De modo geral, a última parte do culto, segundo a maneira como eram cantados por um solista ou por toda a congregação, às vezes por um coral, nos moldes das campanhas de avivamento da Inglaterra ou dos Estados Unidos. É interessante porque quando você compra a Bíblia, ela já vem com hinário ou com cantor cristão. E esses hinos são maravilhosos. E às vezes a gente percebe assim de denominação para denominação algumas diferenças de palavras. Mas o que o autor está colocando aqui é que, de fato, esses hinários, eles fazem parte dos cultos e eles são importantes. A pessoa, um culto sem cânticos, eu particularmente não acho bom. Eu gosto muito de ouvir os hinos, não que eu não tenha nada contra os cânticos cantados por cantores evangélicos. Mas é maravilhoso você escutar e cantar um hino de adoração
do nosso cantor cristão, do nosso inário para o culto cristão. Porque de fato eles têm todo um contexto, toda uma história, assim como a palavra do Senhor também tem. E nós aprendemos que a música, de fato, ela faz parte da vida do ser humano e deve fazer parte da vida do cristão. A música é adoração e aprendizagem dos mistérios de Deus. O que a sua igreja canta hoje leva as pessoas à reflexão, arrependimento e à conversão. A igreja do Senhor é um povo que canta em adoração e louvor ao Senhor e Salvador. Canta por ter prazer na sua atividade religiosa. Canta para expressar as suas emoções e canta para influenciar e ser influenciada com o conteúdo de seus louvores. Enquanto faz isto, está expressando coletivamente a sua fé e preparando ou corroborando a pregação do Evangelho através do conteúdo cantado. Então, meus irmãos, é muito importante nós pensarmos a respeito de como nós temos nos conduzido diante de tantas responsabilidades que o Senhor nos deu. A música é um presente de Deus. Que nós devemos utilizar desse dom maravilhoso para expressar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele há de fazer. Que nós possamos verdadeiramente refletir neste papel, aprendendo com os irmãos, os nossos irmãos, antigos irmãos, que lutaram para que nós conhecêssemos o Evangelho através da igreja primitiva, que nós devemos cantar e louvar ao Senhor em todo o tempo, esperando que um dia Ele venha nos buscar, expressando aquilo que o Senhor faz em nossas vidas e que as outras pessoas possam perceber esse amor de Deus em nossas vidas. Meu bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você.